Nossa, a câmera é lá. Só para te levantar até lá que você tem que ver. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Agregando Podcast. Estamos aqui diretamente do Instituto Multidisciplinar de Saúde, Campus Anísio Teixeira. Hoje temos convidados super importantes, que vai falar um pouco sobre a Alina Biotech Polo Vitória da Conquista. Seria a Maria Lara, graduanda em Biotecnologia, e o professor Vinícius Gonçalves. Eu queria fazer uma saudação aqui aos convidados e, primeiramente, perguntar para eles como seria a experiência profissional deles, eles se apresentarem para o público. Bom dia. Como já foi dito, meu nome é Maria Lara, sou graduanda do 7º semestre de Biotecnologia aqui na UFPA, do campus Anísio Teixeira. E eu faço algumas coisinhas aqui dentro, como, por exemplo, sou a atual conselheira da Lina Biotech. Também faço parte da equipe de redação da Lina Biotech, integrante da equipe de marketing da empresa Junior Primer Biotech. Sou iniciante científica e uma das fundadoras do projeto de pesquisa Análise do Perfil de Portadores de Miopatia Mitocondrial, comparação com dados da literatura, e também iniciante de pesquisa do projeto de microbiologia. Eu sou o Vinícius Gonçalves, eu sou doutor em Fisiologia Animal. No momento eu me encontro como tutor da Lina Biotech, Vitória da Conquista, e estou aqui no MS desde 2011, desenvolvendo diferentes trabalhos em pesquisa, extensão e administração. Muito obrigado pela apresentação. E eu queria perguntar, a primeira pergunta para vocês seria o que é a Lina Biotech e o que ela faz? A Lina Biotech é uma sigla, na verdade, que significa Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia, e ela tem por intuito promover a ciência, mas a base estrutural dela mesmo, e o motivo pela qual ela foi criada, seria lutar pela regulamentação da profissão. Bom, e no caso, ela tem quanto tempo de história aqui? E quando ela foi fundada? Em que ano? Você fala no campus Anísio Teixeira. Isso aqui não pode dar UFBA de Vitória da Conquista. Ela iniciou em 2015 e 2016 através da biotecnologista, que na época estava na graduação, Dandara Porto, e ela teve início através dela e segue até hoje com as atividades ativas, vamos dizer assim. Ô, professor Bin, o que fez o senhor aceitar ser orientador da Lina? O que te motivou a ser Na verdade, o convite partiu deles, né? Eles tinham terminado a gestão do tutor anterior, que era o professor Guilherme, e aí eles me ofereceram o convite para essa proximidade com os alunos, com a turma. No momento, quando fizeram o convite, na verdade, eu nem tinha ideia quais eram as atividades de um tutor junto à Lina e nem exatamente a atividade da Lina, então a gente teve essa conversa, me explicaram. Eu achei bastante interessante, e aí estamos aí já desde do ano passado ou desse ano? Desse ano, no início. Pronto. E, no caso, a Lina, quais são as diretorias que ela constitui? Assim? Tem secretaria, tem marketing, tem conselheira, no caso. E quais são as outras funções que tem? A Lina é uma liga em âmbito nacional. Então, tem o polo, vamos dizer assim, quem gesta a Lina atualmente é a UNB, que é a Universidade de Brasília. Então, eles contam com Maria Clara e Karen, que são presidente e vice. Só que aí tem os polos em respectivas regiões, como, por exemplo, aqui no campus Anísio Teixeira. E aí, como vamos dizer que lá é a presidência e aqui é a prefeitura, para fazer essa analogia, para ficar mais fácil. Então, aqui no nosso polo, a gente conta com a diretoria administrativa, com conselheira e vice, que sou eu e Vanessa Soares, respectivamente. Temos a diretoria de redação, que é responsável por escrever posts para o Instagram e LinkedIn, cujo intuito é a divulgação científica. Temos a diretoria de marketing, que ela elabora os posts que são escritos pela diretoria de redação. Temos a diretoria de secretaria e RH, que é responsável pela ata das reuniões e também pelos certificados. E temos a diretoria de eventos, que, como o próprio nome já diz, eles promovem os eventos aqui do campus. E é bom frisar também que Lara falou que a presidência está em Brasília no momento, porque isso é revezado, né? Então, por exemplo, aqui o Polo Vitória da Conquista, caso ocorra essa votação, pode também se tornar um dos locais de presidência da Liga, né? Ela é multicamp, no caso, multipolo. E
podia ter destacado um pouquinho mais essa questão de que as diferentes funções que cada comissão faz já são uma preparação de trabalho também, né? É um processo muito mais do mundo do trabalho do que do mundo acadêmico. Inclusive, puxando essa fala de BIM, a mudança de presidência ocorreu nesse ano, porque antes, e quem fundou foi a Universidade Federal do Ceará, lá pelo ano de 2011. Não, na verdade, 2011 foi quando ocorreu uma movimentação no Facebook, através dos graduandos de biotecnologia, que eles tinham por intuito se reunir, visto que a profissão era muito nova, e eles perceberam que tinha uma pauta em comum, que era a regulamentação da profissão. Em 2013 foi que, de fato, eles fundaram, e aí seguiu de 2013 até agora, no caso, até o final do ano passado, com a UFC, e mudou esse ano para a UNB. Todos os polos votam, né? Exato. Para saber qual vai ser o polo presidente e qual é o tempo? 4 anos de duração. E o tempo da gestão seria 1 ano, 2 anos? Para o polo regional, 1 ano. E para o polo geral, 4 anos. E como é que é essa questão, por exemplo, de no polo regional vão passar 4 gestões, enquanto no polo nacional vão passar uma só apenas? Exato. Então, como é que é isso? Porque são muitas pessoas passando pelo polo regional, enquanto só tem uma diretoria geral passando pelo polo nacional. Como é que é para alinhar os trabalhos? Então, lá no polo geral, eles têm setores também divisórios, que possuem algumas divisões a mais do que os polos regionais, que eles são responsáveis por esse acompanhamento, vamos dizer assim. Então, também tem que ver que não é uma renovação total, né? exato. Por exemplo, agora Maria Lara e Vanessa estão na diretoria nossa, mas elas podem continuar no que vem. As pessoas que estão atuando na Lina agora também podem continuar no que vem. Podem entrar pessoas novas, pode sair. Então, a renovação não é completa. Não existe uma quebra de quem estava agora e aí, próximo ano, não, é tudo novo, caiu de paraquedas, começa do zero. E durante o ano também é necessário que a gente faça as atualizações para eles do que está acontecendo em cada polo. E a nova presidência, eles até elaboraram uma página no Trello, cujo intuito são desenvolver metas para cada região, vamos dizer assim. E aí, além das nossas próprias metas, temos que cumprir essas novas demandas. Então, é um acompanhamento bem assíduo. Uma coisa que eu fiz antes de entrar em biotecnologia é pesquisar bastante sobre o curso. E eu sabia dos problemas do curso, sobre essa questão de não ter um conselho próprio, sabia da existência da Lina. E como foi para você saber que nosso curso Biotecnologia tinha essa problemática? Eu falo nosso curso que eu também sou graduando em Biotecnologia. E como foi essa problemática, saber desses desafios e como foi acompanhar a história? Assim, você chegou a acompanhar antes de entrar na graduação, saber sobre a Lina, ou você só descobriu ela quando entrou na graduação? Eu, na verdade, descobri quando eu fui fazer o processo seletivo para entrar na Lina. E, na época, quem estava na gestão eram Roberta e Gabriel, e foi eles que, durante a apresentação do processo seletivo, me informaram sobre essa problemática. E aí que eu quis ficar mais engajada ainda na Lina, sabendo desse percalço. Foi um susto, dei um surtado levemente na hora, que eu fiquei, meu Deus, e agora, o que eu faço? Mas acho que a instância em si e a união que eu vejo aqui dos graduandos me possibilitou atenuar esse susto. E, tipo, apesar dessas dificuldades, ainda tem muitas possibilidades pra gente. Porque eu que sou mais antigo que vocês, né? Então, mais ou menos, eu vi esse processo de surgimento do curso, né? Ele sai de dentro da biologia. Nós estávamos na época, aí, em torno de 2004, o primeiro curso é de quê? 2011? Uhum. Né? Então, nessa época de 2004 a 2011, a gente tem uma construção de muitas pós-graduações em biotecnologia. Então, obviamente, se tu está tendo pós-graduações em biotecnologia, inevitavelmente tu vai querer doutores, professores que tenham uma formação em biotecnologia. E aí tu começa a ter essa massa crítica para, bom, já que a gente está tendo professores nessa área, então vamos formar também profissionais nessa área. Então, existe um descompasso entre o que nós na academia, né, fazemos e o que é a necessidade de mercado,
Porque se a gente está fazendo pesquisa nisso é porque existe uma necessidade da sociedade. E o que o governo e a legislação conseguem acompanhar. Né? E quando a gente pega esses cursos que são mais novos, né, e a gente tem a questão da biotecnologia, aquele curso que ninguém sabe o que é, né, é um pouco de tudo. Né? Para gente que está na área, a gente sabe o que é, mas se for falar para alguém de fora, é pontos de interrogação. Né? Então, explicar para quem está na legislação o que vai ser essa profissão, o que vai ser esse curso, é uma coisa muito trabalhosa. Né? Então, ela não surgiu de cima para baixo, ela surge de baixo para cima, surge das universidades para lá. Então, a gente realmente tem que fazer esse processo de qual vai ser a nossa profissão, né? Como vai ser essa definição. E tem que lembrar que nós não temos muitos representantes políticos que venham da academia ou que venham, menos ainda que venham da biotecnologia. Então é uma disputa muito difícil para a gente conseguir fazer essa regulamentação. Além dessa dificuldade que Binha apresentou, teve a questão de... Começou a movimentação em 2011 e 2013. Aí, lá por volta de 2017, mais ou menos, a gente conseguiu fazer uma adição de atribuições específicas, ou seja, biotecnologista é quem é graduado em biotecnologia, ou seja, muitos anos depois. Aí só foi em 2018 que teve regulamentação com graduação e pós em biotech, que foi uma cópia da resolução do CF-Bio. Depois teve um documento que foi apresentado mostrando as diferenças entre as duas profissões. Em 2019, o projeto foi arquivado porque o político que estava responsável por isso ele não foi reeleito. Aí teve um novo projeto, que foi o 3.762 de 2019, mas com a pandemia tornou-se um projeto que ficou arquivado. E atualmente, acho que foi na quarta-feira retrasada, se eu não me engano, teve uma reunião do Comitê do Trabalho, que é onde o nosso projeto de lei ele precisa ser aprovado, seguindo o viés da saúde, trabalho, constitucionalidade e justiça, e agora está passando para a votação do segundo comitê, porque o primeiro teve 5% de aprovação, que foi o setor da saúde. Só que, para que ele chegue de fato ao Senado, a gente precisa de um conselho fixo para que isso ocorra. E a gente, no momento, ainda não tem. O de biomedicina, eles se ofereceram para fazer... Na verdade, eles queriam que os biotecnologistas não atuassem em uma área específica, porque dizia respeito a eles, segundo o viés e a perspectiva deles. Aí a gente batalhou e falou, não, isso aqui um biotecnologista pode fazer. Aí eles se ofereceram para ser o nosso conselho e promover a regulamentação da biotech. Isso ocorreu semana retrasada. Só que a gente não aceitou. Por quê? Se a gente ficasse restrito ao Conselho de Biomedicina, iria ficar... A biotecnologia é muito mais que a área da saúde. Então, iria restringir muito o curso. E isso ia dificultar ainda mais o processo. Vai depois perguntar dos conselhos, porque a gente pode falar muito. Sim, vou perguntar. Inclusive, eu ia falar sobre o Conselho Federal de Química, mas só que eu vou deixar mais... Eu queria saber sobre como foi o primeiro polo da UNA e como ele foi se expandindo. Se você tem informações sobre isso. Como eu tinha dito, o primeiro polo foi na Universidade Federal do Ceará, que foi eles que tomaram todas as providências de documentação, registro de fato do que era a Lina. Então, essa movimentação que partiu do Facebook, de uma mídia social, entre os graduandos de biotecnologia, se tornou o polo geral na Universidade Federal do Ceará, visto que eles que estavam mais atuantes na época. E depois, como tinha se iniciado nessa rede social, e já era uma liga em âmbito nacional, eles, através de conversas entre eles mesmos, quiseram fazer essa expansão entre os polos, entre as regiões. Polos? Agora, eu não estou lembrando, mas se eu não me engano, uns 15, mais ou menos, 10. E na sua perspectiva da UNA aqui, Vitória da Conquista, você acha que 15 polos é o suficiente para abranger nacionalmente a biotecnologia? Eu poderia falar sim e não, mas eu falo depende. Porque depende de alguns fatores, como, por exemplo, como está a atuação de cada polo. Por exemplo, o de Salvador estava engajado até determinado tempo, só que agora ficou inativo.
Então, como está o andamento dos outros polos? Por isso que o polo geral quis ter esse acompanhamento e demandar metas de forma mais incisiva através da criação dessa página no Trello, para eles terem esse acompanhamento melhor. Porque se tem um polo que ele existe, mas ele não está ativo de forma assídua, então 15 não seria um número suficiente. Então, isso depende. Na verdade, também depende exatamente o que tu quer com a pergunta, né? Porque uma coisa é eu ter o polo pensando no nosso lado acadêmico, né? Da capacitação dos alunos, da participação dos alunos no processo. Outra coisa é eu ter o polo pensando em força política para a regulamentação da profissão. Então, 15 polos são suficientes para que eu capacite, para que eu forme, para que eu divulgue as ideias entre os alunos? Se a gente estiver abrangendo a maior parte dos cursos, sim. 15 polos são suficientes para a gente ter força política? Não, não são. A gente precisa de uma maior capilaridade na sociedade para que os políticos vejam que é relevante, que é necessário. Né? Então, é como Lara falou, depende. Né? E aí, se o polo realmente não está atuando, aí é muito pior. Né? Realmente tem essa questão da participação. Da força política, assim. O que você acha, o polo, como conselheiro aqui do polo, o que falta para a gente, além como bem falou, da capitalização, né? Capilarização dos polos, o que você acha que falta para a gente conseguir mais força política? Porque acredito que essa questão de abranger divulgar biotecnologia, 15 polos é um número considerável. 15 polos deve abranger muitos alunos de biotecnologia, muitas ideias, muitos projetos internos e também externos que vai para a polo abrangência nacional. E para a força política, o que você acha que falta? Esses polos existentes, eu acho que eles fazem com que a biotecnologia ela se torne mais conhecida. Por exemplo, aqui a gente bate forte na divulgação científica. O nosso Instagram e o nosso LinkedIn, ele é muito ativo. Isso faz com que tanto a biotecnologia se torne mais conhecida, quanto o conhecimento científico, porque a gente traduz as informações que a gente tem aqui, que são de um nicho muito específico e, às vezes, difícil até para os próprios graduandos entenderem, de uma forma mais palatável para a população em si. Então, essa parte de divulgação, não acho que esteja em falta. Agora, a parte política de união mesmo, eu acho que precisaria mais de um pouco de organização, no sentido de, porque acaba essa parte política ficando restrita mais ao polo central, ao polo geral da Lina. E aos demais polos, eu acho que precisaria todo mundo se reunir e falar, a gente precisa fazer isso, isso e isso, e também não depende só da gente, depende de terceiros, de políticos. Então, isso dificulta bastante. Apesar da gente ter 2 reuniões mensais entre os polos e saber das informações, das demandas, essa parte organizacional acho que ainda fica um pouco em falta. E não depender só da gente. Pois é, você fala muito sobre essa questão de divulgação política. Eu queria entrar um pouco nessa questão para depois a gente abranger mais essa questão política, de conselho. Você poder falar um pouco sobre os eventos que a Lina faz, porque no Instagram, realmente, o Instagram é bem forte da Lina aqui, do Polo, que tem bastante divulgação científica com um conteúdo, como você falou, mais palatável, uma linguagem mais acessível ao público geral. Como seriam assim, os principais eventos que a Lina já fez, ou que pretende fazer, ou tem um calendário fixo de eventos? Tem eventos fixos, não necessariamente um calendário, por exemplo, é muito adaptável. Mas a gente tem o Café com a Lina, que ele tem... Porque aqui o campus ele fica mais restrito à parte da saúde e falta, às vezes, algumas pautas sociais serem discutidas. Então, o Café com a Lina tem justamente essa função. Como, por exemplo, a gente debate o eixo LGBTQIA+, etnorracial, gravidez durante o processo da graduação. A gente tem também o evento do Conexão Biotech, que ele tem o intuito de mostrar como a biotecnologia se integra com os demais cursos aqui do campus e como a biotecnologia ela pode ser aplicada em cada um deles. Como pode fazer essa associação, que é possível. E tem o Festival de Tortas, que o Festival de Tortas é mais uma descontração para final de semestre, que a gente promove. São esses os 3 principais eventos. Ano que vem a gente está com a meta de um novo evento que busca fazer parcerias com
outras universidades e com empresas também, mas isso ainda não posso falar muito sobre. Vocês têm uma data assim que vocês comemoram, por exemplo, 2 anos, 3 anos, ou aniversário anual da Lina, assim, vocês têm uma data que vocês comemoram assim, ou não tem? Não, da Lina não. A gente tem o do Dia do Biotecnologista, que a gente promove o evento do Conexão Biotech. Mas para a Lina em si, não. Pronto. E no caso, eu queria falar agora um pouco sobre a questão de conselho, que falou sobre os eventos. Então, Tem pois sim. atualmente, se eu te falar alguma coisa aqui, aí vocês falam, não é bem assim, aí vocês fazem pequenas correções. Em 2018, não sei se essa é a data exata, o Conselho Federal de Química falou, vou aceitar os biotecnologistas no nosso conselho, além dos biotecnologistas, os engenheiros, né, de biotecnologia e bioprocessos e os bioquímicos. Como a Lina vê essa relação com o Conselho Federal de Química? Positiva, porque, por exemplo, comparando o de biomedicina com o de química ele é mais abrangente. Até porque biotecnologia tem uma visão muito molecular das coisas, mas ainda assim fica restrito. O ideal, que a gente já conversou várias vezes, é que fosse o Conselho de Biologia, né? Porque, querendo ou não, é da onde a biotecnologia vem, é a área mais afim. Por N motivos, que ninguém sabe quais são, né, o Conselho Federal não quer pegar essa demanda. Né? E aí, sim, veio o Conselho de Química, né, porque é uma disputa política, é uma disputa de forças. Né? A gente sabe que nem o de Química, nem o de Biologia, nem um futuro Conselho de Biotecnologia é um Conselho de Medicina, um Conselho de Direito, que são os mais fortes no Brasil, por causa das profissões, né, o histórico que as profissões têm, a visão que a sociedade tem dessas outras duas profissões. Então, qualquer conselho que pegue, ele vai estar agregando mais pessoas, e isso dá mais força junto a disputas que ocorram entre os diferentes conselhos. Agora, por que a biologia não quis pegar? Fica a interrogação. Né? O que passou na mente dos conselheiros? Porque deixaria não só a biotecnologia, mas também a biologia mais forte. Né? A gente tem um diálogo e um trânsito entre as duas profissões que é muito grande. Né? Então, a gente seguido vê, por exemplo, questão de edital que dá briga aí porque é uma área que o pessoal da biotecnologia entende que é deles, o pessoal da biologia entende que é deles, porque é uma área afim, é uma área que os dois atuam. Então, se tu está dentro do mesmo conselho, é muito mais fácil gerenciar isso. Então, tu pede ali, esse edital, coloque aí que é para formados em biologia e formados em biotecnologia. Resolvido o problema. Ou quando tiver dois conselhos separados, vai sempre ter disputa, porque, querendo ou não, cada conselho está tentando fazer reserva de mercado. Eu quero que os meus profissionais tenham emprego. Então, eu vou querer tirar os outros que poderiam pegar. A gente, falando questão do conselho de biologia para os biólogos, eu sou biólogo, né, de formação, a gente vê esse tipo de disputa constante com os outros cursos, por exemplo, com a agronomia. Quando está falando questão de botânica, biotecnologia pode atuar? Pode também. Então, tu vai ter agora 3 cursos, 3 conselhos brigando para ver quem vai pegar a mesma vaga. Nenhuma das 3 profissões vai ficar com força. As 3 profissões se enfraquecem. Então, se a gente tivesse feito essa junção com o Conselho de Biologia, a gente teria a biotecnologia e a biologia ficando mais forte nessas disputas. Porque as principais disputas são disputas de vaga. Né? Onde eu posso atuar? A gente seguido vê nas notícias que o conselho tal determinou que tal função, né, da profissão é exclusiva dela. Aí tu vai ver os outros conselhos brigando que não, isso aqui não é só de, sei lá, aquela época que teve que só os médicos podiam aplicar injeção, acho que teve uma coisa assim, e aí veio enfermagem, né, veio a fisioterapia, outros cursos lá, outros conselhos brigando que não ia ser desse jeito. Só que aí tu imagina nós, né, ou biologia ou biotecnologia, brigando aí com medicina. Quem é que vai ganhar? Inclusive, o Conselho de Biomedicina, a disputa que eles estavam tendo de biotecnologista não pode atuar em tal área, que era deles, foi de análises forenses. Foi por isso que eles depois quiseram propor uma regulamentação da nossa profissão, porque a gente não aceitou deixar essa vaga, vamos dizer assim, só para eles, de forma exclusiva.
É porque realmente tem muita pós-graduação, por exemplo, de análise forense. Então, muitos cursos, inclusive tem algumas pós-graduações que nem exige tipo uma área específica, por exemplo. Aí você vê farmacêutico atuando, biólogo, biotecnologista, e até engenheiro também fazendo análise forense depois. Então, essa questão de reserva de mercado, eu acho que é a principal problemática hoje, justamente por isso que deve ter tido problemas, né, políticos assim. Inclusive eu vejo algumas no Diário Oficial da União, né, por exemplo, alguns cursos mais fortes, né, alguns conselhos mais fortes, tipo pegando vagas de conselhos mais que tem menos força política. Porque o que eu digo, o que eu vejo de força política é você ter um deputado, por exemplo, que atua naquela profissão. Então, por exemplo, tem muitos deputados que são daquela profissão específica, no caso. E então ele vai atuar como. Então, por exemplo, tem muitos deputados que são médicos, por exemplo, tem deputados que são biólogos também, biólogos que também têm bastante força, tanto nas redes sociais também. Inclusive, tanto, acho que é o Senado e a Câmara de Deputados que faz uma votação, né, para você saber se você quer que aquela ideia ou projeto entre em votação, entre algum conselho. Então, quem tem força nas redes sociais vai mandar todo mundo votar em tal projeto. Então, é uma problemática que vai além da Câmara de Deputados. Vai de profissionais, vai, por exemplo, ao que as pessoas veem daquela profissão, sabe? Como as pessoas veem a biotecnologia. Se é um curso que as pessoas não sabem muito, como eu falo, não tem uma caixinha, não tem um estereótipo, as pessoas muitas vezes não vai, biotecnologia é isso que vai fazer. Então, é meio que já que a sociedade não vê, muitas vezes os deputados não vai fazer uma coisa que não vai dar voto para eles. Então tem muito essa questão de votos também. Não vou aprovar projeto que não me dá voto. Tanto é que em 2016 surgiu a hashtag Regulamenta Biotech. E aí sempre nessa mesma data a gente movimenta Twitter, Instagram, WhatsApp para poder dar esse chacoalhão, vamos dizer assim. Mas vamos pensar uma área que dá mais briga, análises clínicas. Quantos cursos podem atuar em análises clínicas? Quase todos da saúde. Né? Geralmente a briga mais é com farmácia. Né? A farmácia tenta fazer essa reserva de mercado para ela, mas se a gente pega, por exemplo, o Conselho de Biologia, tem lá definindo como é que o biólogo pode atuar em análises clínicas. Ele tem que ter X horas em determinada formação, que pode ser tanto na graduação, pode ser numa especialização. Ele solicita ao conselho a identificação dele para isso, né, para dizer, olha, você é um profissional capacitado, então ele tem essa certificação. Quem é que vai fazer isso pela biotec? Porque a formação é igual. Né? Se for pensar pegando na graduação, esses componentes que a gente tem para farmácia, para enfermagem, a área de saúde em geral, que eu falei da biologia, a biotec também faz. Talvez não faça todos, porque né, cada universidade é um pouco diferente. Mas tem a mesma formação, só quem é que vai dizer que esse biotecnologista é capacitado para poder trabalhar num laboratório fazendo análises clínicas? No momento, ninguém. Acho que o Conselho de Química não tem condições de fazer essa avaliação, porque foge totalmente da área da química. Né? Inclusive, eu estava conversando com o Bruno Bastos, se eu não me engano, no início do ano, sobre essa parte de análises clínicas, porque era uma área que eu estava pretendendo atuar, visto que eu tenho mais afinidade pela área da saúde. E aí, conversando com ele, ele me disse que um farmacêutico, assim que ele forma, ele tem o emprego dele garantido em análises clínicas. O biotecnologista, ele precisaria fazer um mestrado, um doutorado, para que segurasse aquela vaga de emprego dele em análises. Só que quando você aumenta o seu nível na graduação, consequentemente, o seu trabalho começa a valer um pouco mais. Se torna um pouco mais caro. Então, uma empresa de análises clínicas, ela vai contratar um graduando, um recém-formado em farmácia ou vai contratar um doutor em biotecnologia? Qual que seria mais vantagem economicamente para ele? Tem essa questão aí também. É porque essa questão dos profissionais ultra mega especializados muitas vezes. Porque, por exemplo, essa questão da pós-graduação, pelo menos mestrado, na área de biotecnologia, eu vejo muita questão acadêmica, não por mercado, muitas vezes. E aí, por exemplo, o fato que você fala, por exemplo, a pessoa tem uma graduação, por exemplo, é igual, imagine uma comparação aqui, um Celta ou um Corolla, por exemplo.
Então, a gente, por exemplo, a gente fazendo mestrado, por exemplo, doutorado, a gente seria um celta turbinado. Então, por exemplo, enquanto o farmacêutico que já se forma seria um Corolla, no caso. Então, eles vão preferir um celta turbinado ou um Corolla, mesmo o celta sendo muitas, às vezes mais potente. Não estou dizendo que todas as vezes, no caso. Então, seria mais ou menos isso. Biotecnologia muitas vezes se comporta como um celta turbinado, muitas vezes, sabe? Enquanto as outras profissões já têm quando fala status, né, essa questão, tipo, uma força política, já tem as leis a favor, no caso. Então, falta muito essa questão, né, eu acho que a identificação com a sociedade é um ponto também. Só que eu acredito que biotecnologia que é essa questão muito trabalho de bastidores, já que é algo, por exemplo, que você trabalha com micropartículas, a parte molecular, muitas vezes, é, tanto essa questão, né, de transformação de micro-organismos, alteração genética e tal, é um trabalho ultra mega especializado, sabe? Tipo, não depende da graduação, claro. Então, eu acho que falta identificação com a sociedade. Então, muitas vezes isso atrapalha um pouco também. E é por isso que a divulgação científica ela é importante, porque essa parte de comunicação com a sociedade não é só para tornar o conteúdo mais palatável, como eu havia dito, mas também para que, se você não compreende algo, você teme aquilo. Já dizia Marie Curie. Então, se essa biotecnologia, como você disse, organismos geneticamente modificados e muitas transformações, isso, de certa forma, choca um pouco. E a mídia, às vezes, não favorece em alguns pontos. Quando você vai pesquisar, a gente tem um quadro na linha que chama Cultura Pop, que basicamente busca encontrar biotecnologia em diversas obras, quer sejam cinematográficas, livros e etc., animes. E quando você vai para uma obra cinematográfica, a biotecnologia ela vai atuar ali de uma forma que causa um espantamento, um choque, que é uma coisa bem fictícia, bem aérea mesmo. Pessoas geneticamente modificadas e tudo mais. Então, a sociedade encara isso de uma forma um pouco negativa. Para consumir OGMs, já tem esse critério de negatividade, então é uma coisa que implica muito. OGM seria? Organismos geneticamente modificados. Pois é, e isso, o exemplo seria os alimentos transgênicos, no caso, né? Exato. Mas, na verdade, isso não é um problema só da biotecnologia, né? Essa visão da negativa da ciência, ela vem do final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente tinha antes da Segunda Guerra Mundial que a ciência iria resolver todos os problemas da humanidade, aí a gente lança 2 bombas atômicas que matam aí, né, milhares de pessoas e a gente muda completamente essa visão, que a ciência agora ela não resolve os problemas, ela traz problemas novos. Né? O que não é de todo mentira, conforme a gente tem novas tecnologias, a gente vai ter problemas novos. Né? Esse quadro eu não sabia, estou conhecendo agora. Vocês não tinham me falado desse. Mas isso é um problema que a gente enfrenta em todas as áreas. E eu acho que não vou dizer que seja uma visão negativa da biotecnologia, né? Da profissão em si, mas essa visão cultural que tem uma certa negatividade, principalmente para uma profissão nova, ela é muito difícil de se lidar. Né? Como é que tu vai mostrar para as pessoas o teu trabalho, dizer que teu trabalho é relevante, é importante, quando as pessoas já têm um certo pé atrás. E não é culpa da biotecnologia em si. Né? Como eu falei, é uma visão que nós temos da ciência, porque a gente vê que existem certos problemas. Né? A gente foi do 8 ao 80, vamos salvar o mundo, estamos destruindo tudo. Né? Então, nós mudamos muito com isso. E aí é muito difícil a gente conseguir mudar essas coisas, porque a gente precisaria, que é uma das coisas que a biotecnologia faz, né? Que é criar produtos, só que esses produtos terem entrada no mercado. Eu vi uma reportagem uma vez que, aqui do Brasil, era alguma Embrapa, eu acho, eu não lembro exatamente, mas a ideia era que eles estavam fazendo como se fosse um asfalto biotecnológico. Então, a ideia é que eles usavam um aglutinante no próprio solo, então esse aglutinante juntava a argila, a terra, a areia que estava solta, depois tinha um outro produto e ficava a mesma coisa, como se fosse um asfalto, e ele tinha melhor drenagem porque não era impermeável, né?
Aí tu vai olhar os comentários onde estava o vídeo e todo mundo diz, se é no Brasil não vai funcionar. Olha lá, o cara botou uma cola e está dizendo que resolveu o problema. Então, todos os comentários eram negativos. Né? Então, mesmo tendo um produto, a pessoa vendo o que acontece, só que ela está vendo por um vídeo, não está vendo pessoalmente, fica difícil tu lidar com isso. Mas também agora vai perguntar se a pessoa tem diabetes, se ela quer ficar sem insulina. Quem é que produz insulina hoje em dia? Um organismo geneticamente modificado. Né? Então, é complicado essa relação com a sociedade. Pois é, porque a biotecnologia, eu acredito que tenha surgido, se não me engano, na década de 60. Então, muito em relação às outras profissões que já têm centenas de anos, então, realmente, para a mente das pessoas entrar em conhecer um pouco mais, vai ter uma resistência, muitas vezes. E, então, por exemplo, a dificuldade mesmo, como você falou, para produzir insulina é muito difícil. Você usava tonelada de pâncreas de porcos, né? E hoje a gente produz muito mais fácil com um micro-organismo geneticamente modificado. E isso ajudou muitas pessoas. Isso salvou muitas pessoas. Isso não é muito divulgado, poucas pessoas sabem isso. Só em temas muito específicos que as pessoas ficam sabendo disso. Inclusive, eu acredito que na Embrapa tem um setor só para biotecnologia, que é a Embrapa Biotecnologia. Eu acho que é de Brasília, não é? Isso. E eu estava vendo uma reportagem da biotecnologia em outros países, principalmente Estados Unidos, que tem muita parceria com empresas farmacêuticas, principalmente nessa questão de produção de vacinas, que a Moderna, uma empresa de biotecnologia, eu acho que Estados Unidos e Alemanha, empresa farmacêutica e biotecnológica também. A Arábia Saudita também está investindo bastante em biotecnologia, inclusive tem um polo lá de biotecnologia na Arábia Saudita. Imagine o que eles estão querendo fazer lá, né? Com tanto de dinheiro do petróleo, estão injetando bastante dinheiro, principalmente nessa questão de como produzir plantas resistentes ao calor, como utilizar enzimas de micro-organismos para retirar melhor o sal da água, fazer o processo de dessalinização. E, no caso, vocês têm alguma notícia sobre editais, sobre investimentos governamentais na biotecnologia no Brasil? Tem alguma notícia para falar para a gente? Aí agora tá me fugindo na mente aqui, mas com certeza lá fora é muito mais assíduo, tanto é que quem está em doutorado muitas vezes prefere fazer o doutorado sanduíche, que é início no Brasil, o meio lá fora, no exterior, e volta para o Brasil para finalizar. Com relação a edital ou algo do tipo, eu não tenho tanta propriedade para falar sobre. Eu tenho propriedade para falar sobre editais que temos vagas, tipo, temos a possibilidade de vaga, mas a nossa vaga não está lá constando. Então fala um pouco para a gente sobre esses editais. Mas aí são editais de emprego, né? São editais de emprego, esses eu tenho propriedade para falar. Então já entra aí, eu falo depois dos editais de pesquisa. Não pode falar dos editais de pesquisa? Pode ir, depois eu abro. Assim, a gente passou por um período complicado, né? Aí desde o começo aí do governo Temer, pegando o governo Bolsonaro, a gente teve uma redução muito grande do investimento de pesquisa em geral, né? Então, assim, eu não vou lembrar dessa época os editais exatamente o que era, mas agora nós estamos tendo um retorno no investimento, mas ele está ainda muito longe do que era na época do segundo governo Dilma, que foi quando a gente teve o maior aporte, talvez o primeiro, não vou dizer o segundo, mas no primeiro governo Dilma, acho que a gente teve o maior aporte de investimento nas universidades. Teve a consolidação da expansão das universidades com o final do projeto Reúne. Então a gente tinha realmente naquela época bastante editais para diferentes áreas, né? O que a gente tem hoje mais assim são editais em saúde, eles são editais mais gerais, não são específicos de biotecnologia, né? Normalmente todo ano a gente tem o edital de equipamentos, que é o universal, e aí os programas têm que submeter os projetos, no caso são para dar equipamentos aos diferentes programas de pós-graduação. Então, você tem que ter um projeto ligado a isso. Mas, de novo, não é uma coisa específica da biotecnologia. Então, depende muito de quem são os programas de pós-graduação naquele local e o que eles estão tentando trabalhar, né?
Então, assim, especificamente, eu não lembro de nenhum deles, né? Agora, eu falei, na área da saúde sempre tem alguma coisa. Às vezes, né, se abre editais que são internacionais, então às vezes tem alguma coisa de fundação da Europa, algumas empresas privadas dos Estados Unidos, que abrem edital para concorrer, mas também não é nada muito certo, digamos assim. Fala aí dos empregos, depois eu complemento, já que está falando de editais. Eu só ia complementar, porque na parte de quando você vai investir em pesquisa, é um investimento relativamente alto e com um retorno a longo prazo. E não é isso que governo e empresas querem. Geralmente são coisas mais imediatistas que eles preferem investir. Então, tem essa grande dificuldade de tomar essa iniciativa. Com relação aos editais, a maioria, se você for analisar, não inclui essa vaga para biotecnologista, a não ser empresas muito específicas que já têm um vínculo. Então, facilmente você vai ter que recorrer à justiça. E com relação a recorrer à justiça para conseguir, eu posso fazer um concurso em que a vaga de biotecnologista não está constando, eu passo e recorro à justiça depois. Eu posso fazer antes de me inscrever nesse concurso. Só que, como a gente sabe, os nossos processos judiciários são lentos aqui no Brasil. Então, tem essa dificuldade ainda. Pode falar. Pensando assim, em emprego, na verdade, a biotecnologia tem alguns problemas de emprego no Brasil, né? Porque a gente tem um curso que ele tem dois viés muito grandes, que é pesquisa e empreendedorismo, né? Bom, o empreendedorismo, querendo ou não, é uma atividade meio que solo, né? Tu vai ter a tua equipe, mas é tu correndo atrás. A gente não tem editais governamentais, pelo menos no Brasil, para investir em empresas iniciais de pesquisa. Então, já temos uma certa dificuldade aí. Normalmente, o que o pessoal tem feito, tem ex-alunos, né, pessoal que se formou aqui, que vai trabalhar com startups. Mas aí é uma outra lógica, financiamento privado. Não que seja ruim, né? Não estou dizendo que o financiamento público é melhor ou o privado é melhor. São lógicas diferentes. Mas também é algo que a pessoa tem que correr atrás. Então, já temos esse primeiro problema do que eu vou fazer, né? Porque, pensando em Brasil, a maioria dos alunos não tem uma visão de empreendedor, né? Talvez é algo que se desenvolva ao longo do curso. Eu acho que aqui o pessoal está investindo um pouco mais nisso, né? Os professores e os alunos. Talvez essa nova geração, assim, a gente tem tido uma mudança cultural e as pessoas têm pensado mais em empreender. Só que, infelizmente, empreender é virar Uber, né? Sou meu próprio patrão porque eu sou Uber agora. Não, você não é, sinto muito. Você está sendo explorado pelo mercado. Aí, a outra parte, que é o foco de pesquisa, e isso não é um problema da biotecnologia, de todos os cursos que trabalham com pesquisa, é que nós temos pouquíssimas empresas privadas para contratar pesquisador no Brasil. Então, quem que a gente tem para contratar? As empresas públicas, a Embrapa, a Petrobras, às vezes tem concursos nessas áreas que também vai vir um edital sem biotecnologia, né? Porque vai focar muito na paleonto, geralmente, falando assim nas nossas áreas mais comuns, né? Eu consigo lembrar dessas duas empresas públicas e a universidade, que também é sorte, tem que abrir concurso. Os três têm que abrir concurso, né? Então, fica muito assim. Onde é que acaba pegando um pouco o gancho isso de que Lara falou, do pessoal que vai fazer doutorado de sanduíche, é trabalhar para fora. É pegar essa experiência fora e, eu quero voltar para o Brasil. Não, mas agora eu tenho experiência, então talvez eu tentar abrir minha empresa, alguma coisa assim. Que às vezes pode ser até para resolver o problema, vamos ver como eu falei antes, por exemplo, de análises clínicas. Se eu me formei em biotecnologia e eu tive essa experiência fora, ou até mesmo consegui aqui no Brasil, de trabalhar com análises clínicas e eu tiver condições, eu posso abrir um laboratório de análises clínicas. Eu não vou poder assinar, né? Porque a gente não tem a regulamentação da profissão. Mas eu vou contratar alguém que possa assinar por mim os laudos.
Mas se eu tenho esse laboratório, é muito mais provável que eu vá querer contratar ou para estágio ou profissionais que se formam em biotecnologia. Né? Então, é um problema do curso novo que não tem um conselho. Então, eu dependo muito mais que quem está na área corra atrás, abrindo portas para quem está entrando agora. Né? Então, é mais complicado o processo. Né? E aí, por exemplo, vamos dizer que tu está trabalhando, fazendo pesquisa numa empresa privada. Vamos dizer que tu abriu, né, o teu laboratório de pesquisa. Dificilmente a gente abre no Brasil edital de pesquisa para setor privado. Tu abre geralmente para público, né? Então, tu vai ter que ainda continuar mesmo numa loja que tu abriu a tua empresa de pesquisa como se fosse uma startup. Eu estou tendo que ir atrás de investidores, né, para fornecer isso. Que, na verdade, não é muito diferente de como funcionam as empresas pelos Estados Unidos e Europa, né? Porque a gente acaba sendo muito focado no público, né? A gente acaba pensando muito que o governo tem que nos dar as condições. Né? Mas eu acho que acaba partindo muito do aluno. O meu emprego depende do que eu estou fazendo na graduação e até onde eu estou disposto a ir. Porque tem que abrir as portas. Sim. Inclusive, pegando esse gancho de Vim, ele falou das pesquisas e do empreendedorismo. E é muito bom você, durante a graduação, saber em quais investimentos você quer fazer para aprimorar o seu currículo, visto que tem todas essas dificuldades em conseguir um emprego. Uma coisa bem interessante foi que Clarice Santana, que ela formou agora em biotecnologia, ela trabalha como... Eu esqueci o nome da empresa, é empresa privada, que ela está trabalhando, mas ela trabalha como redatora e na parte de marketing, se eu não me engano. É o Profissão Biotech? Não, Profissão Biotech, ela trabalha como voluntária. Ah, certo. Mas tem uma empresa que ela trabalha, ela estagiou e acho que ela trabalha fixo ultimamente. Então, tem essa possibilidade também. Tem... Como é que é o nome dela? Karen e a Alina, elas trabalham no setor de gestão de pessoas e marketing, se eu não me engano, da... Meu Deus, como é que é o nome dela? O quê? Como é que é o nome da empresa? Ambev. Ambev. Elas De trabalham bebidas. na Ambev. Tem a Ambev como distribuidora e tem a Ambev como fabricante dos seus próprios produtos. Entretanto, essa parte de fabricação, ela está mais restrita a São Paulo. E aqui a gente tem a parte da distribuidora, mas que não deixa de gerar empregos também. Inclusive, é um vínculo muito legal que a Ambev faz aqui com a universidade, que eles estão sempre recrutando, inclusive biotecnologistas. Então, tem essas possibilidades, porque a gente às vezes restringe um pouco o biotec a esses dois setores, só que tem a parte da escrita, marketing, gestão de pessoas também. E aí é legal o trabalho da Lina, porque a Lina dá essas capacitações mais profissionais, dependendo do setor que a pessoa estiver trabalhando. Né? Que muitas vezes é uma coisa que a gente não consegue formar na universidade. A gente foca muito na questão de instrumentalizar o aluno para suas atividades mais essenciais da profissão. A gente não foca na questão de divulgação científica, como deveria focar, ou até mesmo de jornalismo científico, né? Porque hoje no Brasil todo mundo pode ser jornalista, né? Depois que não é mais da profissão. Né? Faltou o Conselho de Jornalismo brigar para poder ser só o jornalista ser jornalista. Né? Mas aí voltando para a questão do conselho. Se tendo conselho já perderam isso, então qualquer um de nós pode trabalhar como jornalista, aí imagina a gente sem conselho. Né? Então, qualquer um pode ser biotecnologista hoje em dia, ou biotecnólogo, pegaria as duas formações. Inclusive, falando dessa parte de desenvolvimento de habilidades em ligas acadêmicas, a Lina, ela promove, através da diretoria de marketing, a capacitação do Canva, que é uma ferramenta que muitos alunos utilizam para promoção de slide, divulgação de conteúdos próprios, e que é uma ferramenta que, às vezes, é difícil de usar e tem algumas estratégias que facilitam esse manejo. Então, a diretoria de marketing ela é responsável por essa capacitação, não só para os integrantes da própria liga, mas também para congressos, geralmente abre alguns mini-cursos, a gente oferece esse trabalho e outras instâncias que convidam a gente para promover também.
Deixa eu fugir completamente da entrevista. Daqui a pouco vão brigar com a gente. Mas tu falou do Canva, e a gente está falando da questão de emprego, né? Porque a Lina vai trabalhar com isso. Mas a gente tem que entender que hoje em dia a gente vive a economia da atenção, né? Quando tu vê que as pessoas disputam likes, disputam curtidas, e isso reverte em dinheiro. Isso querendo ou não, ser influencer, né? Por pior que seja o nome, né? E o que a gente vê as pessoas fazendo, mas é uma profissão. E aí, por que não, enquanto biotecnologista, ser um influencer digital? Ser alguém que faz divulgação científica, ser alguém que abre portas para a profissão, né? Porque a gente fica muito nessa visão, que ainda é meio que um emprego assim, anos 90, que ele é físico, né? Eu tenho que estar no presencial. Mesmo a gente estando ligado no celular 24 horas por dia, a gente ainda tem uma coisa que é meio fábrica, né? Eu tenho que estar no presencial, eu tenho que estar lá, o meu trabalho eu tenho que tocar nas coisas. Principalmente a gente que tem essa coisa de laboratório, né? Pô, como é que eu vou estar no laboratório virtual? Sim, mas a minha pesquisa, né, e o meu trabalho de pesquisa, ele pode ser uma coisa que é na rede social, né? A gente não explora muito isso, pelo menos aqui na biotecnologia eu não vejo a gente explorando muito isso. Então, a questão do treinamento do Canva, né, óbvio que tu tem treinamento, mas vai depender depois, né, do aluno, da pessoa se capacitar mais, continuar aprendendo, mas ela já te abre uma porta de começar a fazer postagem, né, por exemplo, no Instagram, né, que vai trabalhar mais com a questão de imagens e fotos. E aí tu consegue ver uma outra linha de trabalho. Também não vai ser regulamentado, porque, né, mas até aí tu quer ter o Conselho Federal de Influencer agora? Qual é a sua profissão? Minha profissão, eu sou influencer digital. Não, obrigado. Eu não quero passar essa vergonha. Mas é interessante, é uma área que a gente pode atuar. A gente está falando da biotecnologia, mas, na verdade, é uma área que qualquer curso pode atuar e a gente deixa isso muito, muito de lado, né? Pois é, inclusive é o que a gente está fazendo aqui agora, no momento, né? Tipo, divulgação científica. Inclusive, hoje, os profissionais que estão nas redes sociais, eles, querendo ou não, é claro que existem exceções, eles ganham mais dinheiro. Porque, tipo, tem mais atenção. Se você tem mais atenção, tem mais pessoas vendo ou o seu produto ou o seu serviço, ou, tipo, você trabalha numa empresa fixa e você vende o seu serviço de forma autônoma. Então, querendo ou não, hoje estamos na era de empresas de mídia, no caso. Você é sua mídia, no caso. Você pode fazer parte de uma organização, mas o indivíduo é uma mídia, é sua própria empresa, no caso. Então, você vê muitas empresas de uma pessoa só, que a pessoa é o produto. Porque a pessoa é o serviço que ela oferece, o trabalho que ela faz, é o produto que ela oferta. Então, é uma tendência de mercado hoje em dia você ter empresas de mídia, no caso. E trabalhos remotos que tem pouco contato humano, é mais contato tela, olhando na tela com a pessoa ali, no caso. E hoje, com a velocidade de informações, hoje em dia, é igual você tem um livro aqui chamado Sociedade do Cansaço, que ele fala sobre essa questão, né? Que tipo, hoje é o excesso de informações que estão causando muitas doenças nas pessoas. Antigamente era pela dificuldade de acesso à informação, que você tinha que ir na biblioteca, pegar o livro. Hoje não, você pesquisa qualquer termo, até livros pagos você consegue muitas vezes de graça também. E antigamente você não conseguia ter esse acesso. Então, hoje em dia, muitas vezes não é a quantidade de informação que você tem, é como você transmite essas informações para a pessoa, é como você desenvolve um produto, é como você desenvolve um serviço com essas informações que você tem. Então, a universidade te dá a ferramenta, só que o que você vai fazer com essas ferramentas, com esse conhecimento? Você tem que se transformar. Então, é um papel tanto da universidade como também do aluno também saber o que fazer com essas informações. A Alina mesmo dá as capacitações, mas o próprio discente que passa pela captação da Alina tem que saber o que fazer com aquela informação ali e desenvolver algum produto, alguma ideia, algum serviço que vai gerar renda para ela e vai gerar retorno para a sociedade também. É porque, de certa forma, você não pode apenas reter o conhecimento que você está adquirindo, mas fazer uma transformação mesmo de que forma eu posso contribuir para mim mesmo e para a sociedade no geral com esse conhecimento que eu estou adquirindo. De certa forma, como você disse,
A gente tem muitas informações, só que não tem, às vezes, a base estrutural ali para receber essas informações. Então, tornar esse conteúdo o mais acessível e estruturado possível é importante. E é interessante também porque, querendo ou não, existe uma diferença geracional de idioma, né? Digamos assim, de linguagem. Então, é uma coisa eu, como docente, na sala de aula, tentar mostrar para o aluno determinadas habilidades. Outra coisa é o trabalho que o pessoal faz na Lina, porque eles são a mesma geração, né? As idades são próximas. Então, tu vai estar conversando com alguém que fala a mesma linguagem que tu. Né? Por mais, né, que o docente tente se atualizar e falar a linguagem mais jovem, digamos assim, mas são experiências diferentes, né? Quando eu começo a usar os exemplos de Thundercats, He-Man, She-Ra... Eu assisti, né, mas dos anos 2000. Pois é, mas a maioria das pessoas não pega essas minhas piadas mais quando eu faço. Né? Eu rio sozinho, tudo bem, a gente é velho e aceita. Mas, né... mas tu tem alguém que está falando a mesma linguagem que tu, isso te capacita mais. Né? Tenho certeza que a Maria Lara que entrou, tu entrou em que ano? Na BT? Não, na Lina. Na Lina, 2022. Em 2022 para hoje, esses 2 anos, ela já aprendeu muito mais coisa que ela não teria aprendido na sala de aula. Ela teria que buscar outras formas. Então, a gente consegue ter uma capacitação que ela é mais específica. Né? O aluno que está ali, também, vamos dizer, eu sou, igual a gente está falando, equipe de marketing. Tá, beleza, eu vou aprender a usar o Canva, eu vou aprender a usar Instagram, eu não vou aprender, talvez, como o Lara está agora na presidência, questão de gestão. Mas, ainda assim, cada um dos setores está te dando habilidades que tu não veria na graduação, porque acaba não sendo a nossa função. Então, a gente, pensando em questão de trabalho, a gente consegue desenvolver coisas, né? Claro, vai depender do aluno, né? Vai depender da pessoa correr atrás. Eu tenho visto que os professores têm mudado em relação a esse contato com os alunos, têm sido, né, mais presentes, pelo menos é o que eu ouço vocês falando, e tentando te dar ferramentas que são mais realmente do trabalho do que da teoria, mas ainda está muito longe do que a gente precisa, né? Como profissionais saindo daqui. A gente fica realmente muitas vezes no teórico. Mesmo no laboratório, a gente acaba sendo no teórico. Então, existe esse atraso. É inevitável. A gente tem um atraso na academia em relação ao que a pessoa precisa para o mundo moderno. É natural isso. Né? Pô, eu me formei aí em 2004. Já são 20 anos. Eu estou me atualizando? Estou. Mas as minhas experiências são diferentes de quem está vindo agora. O que eu consigo visualizar que essa pessoa precisa é diferente do que eles estão visualizando. Então, quando tu está na Lina, tu ingressa nisso, tu já está vendo coisas que são mais pontuais, né? Que são mais do anseio dessa nova geração, que às vezes na sala de aula tu não vai conseguir fazer. Né? Então, eu acho essa parte da formação, principalmente da formação para o digital, muito interessante. Né? Porque quem está ensinando aprende, e quem está lá, né, como ouvinte, está aprendendo também coisas que não veria de outra forma. E também coisas que não veria de outra forma, e quando você tem a experiência de passar por uma liga, você citando a Lina aqui, você descobre as suas próprias dificuldades através dessa experiência. Como, por exemplo, eu iniciei e permaneço na diretoria de redação. A diferença de escrita de quando cheguei para agora é considerável. Apesar de eu ser dessa geração, eu tenho um quê idoso aí. E aí a minha linguagem era um pouco mais formal em alguns sentidos, e para escrever legendas mesmo. Tinha que ser uma coisa assim, mas e aí, galera? E não tinha muito isso comigo. Aí eu fui fazendo essas adaptações, e hoje em dia eu tenho muito mais facilidade em fazer algo menos formal e ainda assim em nível acadêmico do que de quando entrei. Da mesma forma, agora, sendo conselheira, tive meus desafios, não com a instância, mas desafios íntimos de
ai, será que eu estou indo bem aqui? Aí eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso e aquilo. Como eu posso melhorar? E também lá dentro da Lina a gente está sempre receptivo e a cada semestre a gente faz e envia um formulário de feedback, que é uma coisa que eu acho bem interessante, que a gente promove, que você está gostando da instância, o que você está achando da gestão atual, para saber o que precisa, o que já está sendo bom e permanece e o que precisa ser melhorado. Então, quando você adquire essas novas experiências, você também sai desse teórico e quimérico, utópico, como eu posso dizer, e vê os desafios e as dificuldades, não só do que você está lidando, mas suas próprias dificuldades. Foi esse que eu te dei 0 em tudo? Ah, tá. Licença. Pois essas informações são muito produtivas, sabe? Essa questão de se atualizar com a demanda do mercado. Porque, por exemplo, se você quer ou não, hoje em dia o trabalho é muito mais volátil hoje em dia. Muitas vezes a pessoa trabalha 3 meses numa empresa, depois trabalha mais 3 meses em outra empresa, trabalha de forma autônoma. Então, muitas vezes, como o Bim falou, né? O professor Vinícius, que é chamado de Bim popularmente, mas é Vinícius Gonzalez. Então, a gente tem aquela questão, por exemplo, de um trabalho que você vai ter sempre o mesmo valor caindo na sua conta todo mês. E muitas vezes, hoje em dia, tem profissionais que recebem um valor em um mês e aí tem que juntar o valor porque em outro mês muitas vezes não recebe nada, muitas vezes, sabe? E são trabalhos mais esporádicos. Então, por exemplo, você pode, se eu abrir um MEI, que é um microempreendedor individual, receber um valor, valores e maiores. Então, as dinâmicas de trabalho mudaram muitas vezes. E hoje o conhecimento está cada vez mais fragmentando. Você vê que cada vez mais surgem novas pós-graduações de uma área muito específica. Então, você vê que antes era tudo geral. Você vê que um profissional fazia muitas coisas. Hoje em dia, o profissional ainda faz muitas coisas, só que o conhecimento está cada vez mais fragmentando e é por isso que existe essa necessidade de criar novos conselhos e também novos desafios que vai ter novas reservas de mercado. Então, são novas disputas. Então, como lidar com isso? É uma problemática que muitas vezes, tanto os governantes, como os deputados, Câmara de Deputados, Senado, o próprio Executivo vai ter que lidar, como também a sociedade, os profissionais dessas novas profissões vão ter que lidar também. Então, o que seria, por exemplo, lidar com cursos tradicionais e cursos mais novos? Como fazer com que cursos tradicionais também se abra também para novas metodologias, novas áreas que estão surgindo? Então, é algo muito difícil de lidar, sabe? E eu queria perguntar aqui, Maria, sobre essa questão do polo aqui, de conquista, no caso. Quais foram os principais desafios que você teve aqui, no caso, sabe? Ou que os desafios que outras gestões teve. Você já falou sobre essa questão de desafios individuais, então que inclusive que muitas pessoas que entram na UINA passaram também. Agora eu queria saber a dificuldade do polo, assim. Você saberia falar um pouco para a gente? Eu acho que uma dificuldade que a gente teve e agora conseguimos concretizar foi transformar a Lina aqui, porque apesar de ser uma liga nacional, não estava intitulada e verificada aqui no campo como uma liga mesmo. E agora, durante esse ano, a gente conseguiu, de fato, transformar a Lina em uma liga. Porque isso tem uma contribuição até mesmo na hora de carga horária e tudo mais, então tem esses entraves. Foi uma dificuldade que a gente teve inicialmente, mas que agora a gente já solucionou. Essa é a primeira dificuldade, assim, que eu tive durante esse processo, mas que também já foi sanada. Pois é, outra pergunta aqui que eu fiquei curioso também, e eu acho que alguns telespectadores podem ficar curiosos também. Como é que vocês conseguem dinheiro para poder fazer as ações, para poder manter? Porque já que é uma organização meio que institucional, precisa de dinheiro para manter, né? Para fazer eventos também, e também para fazer atividades também, questão de emergência também, que muitas vezes precisa, né? Documentação precisa, né? Questão burocrática, com cartório, coisas assim. Como é que vocês conseguem dinheiro? Inicialmente, cada polo era responsável por sua, e ainda por sua própria gestão financeira.
Aqui a gente tem venda de rifas, tem o festival de tortas, que contribui para o aumento do caixa, vamos dizer assim. Mas com a nova gestão do Polo Geral, lá em Brasília, eles disponibilizaram e informaram para a gente, quando for promover um evento, para não ter que estar tirando dinheiro do nosso próprio caixa totalmente, eles dão uma ajuda financeira também. Sim. Aqui na Bahia existe o biotecnologia aqui em Conquista e biotecnologia em Salvador. Existe mais algum curso de biotecnologia particular que eu saiba público é só em Conquista e Salvador, no caso. Então, são 2 polos da UINA Você aqui. fala Nordeste ou Bahia? Bahia, no caso. Bahia. Então, são 2 polos da UINA aqui na Bahia. Uhum. Então, Salvador é uma região, tipo, específica lá, e o restante seria, o interior seria mais o polo de Conquista, no caso, da UINA. É porque na Bahia, as regiões que tem o polo Lina é aqui em Salvador. E Salvador agora está inativo. Mas basicamente só aqui em Conquista. Pronto, Na região Nordeste tem outras universidades, Sim. obviamente. Mas na Bahia só. Pronto. E no caso, a questão de passagem de bastão entre gestões, no caso, como é feito? Existe muitas vezes dificuldades nessa questão de andamento de projetos. Eu vou descontinuar esse projeto. Não, vou continuar esse projeto. Existe alguma dificuldade ou é algo mais tranquilo assim? É mais tranquilo. Na verdade, as pessoas da Lina são bem tranquilas. E tudo é muito conversado. Por exemplo, sobre novos projetos e, vamos dizer assim, ocorre uma comunicação não só restrita entre os atuais gestores e os antigos. Porque assim que passa esse bastão, vamos dizer assim, os que estavam anteriormente, eles ficam para dar um suporte caso a gente tenha dificuldade em lidar com algo. No caso, quem dá esse suporte atual é Ramon e Lavínia, mas se eu for me comunicar com Gabriel e Roberta, que foi quando eu entrei, também estão à disposição. E essa parte de tarefas ocorre de eventos e tudo mais, de projetos, uma votação sobre quais as melhores decisões serem tomadas. A decisão, a gente propõe, o setor administrativo, eu e Vanessa, a gente propõe as ideias iniciais do que deve ser modificado durante um evento, durante um projeto, e a gente vai adaptando conforme ocorrem as nossas reuniões, que são quinzenais. Pronto. Aqui, vocês falaram bastante sobre a questão de modelo de governança, estrutura hierárquica, os desafios na gestão, os principais cargos. Então, vocês falam sobre a contribuição acadêmica, projeto de pesquisa e extensão, que a UINA contribui. Eu queria agora que vocês falassem suas considerações finais, sabe? Inclusive, imagine um projeto de pesquisa, um artigo, que vocês têm que ir lá fazer as considerações finais, a conclusão, os agradecimentos também. Vocês podem ficar à disposição. Você primeiro? Você primeiro, porque eu comecei o negócio. Mas aí tu vai terminar. É verdade, mas não vai. Não, assim, falando um pouquinho da questão do tutor, eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. Eu nunca fui tutor na minha vida da forma que a Lina se engaja. A gente fica mais num papel de suporte, né? De reservar sala, resolver algum problema administrativo. Eu não sei realmente em que eu estou ajudando vocês. Mas, sim, a equipe que a gente tem aqui, eu não sei se é pela forma que a seleção é feita de quem vai entrar, eu vejo que é uma equipe muito proativa, né? Nós somos quantos agora? 27. Os 27 integrantes. Mesmo quem está chegando agora, eles sempre estão participando. Existe, aquela cobrança normal, vocês não estão fazendo, tem que fazer, mas isso é padrão de qualquer coisa, a gente tem muitas pessoas. Mas eu vejo assim, que existe uma proatividade e uma resolutividade nas coisas que eu não vejo normalmente nos outros alunos, ou em outros projetos, mesmo quando a pessoa está fazendo seu TCC ou está no projeto de extensão. É uma coisa meio que da geração Z, assim, ou talvez dos millennials, não sei exatamente qual seria, mas de não começar a fazer as coisas sem que alguém te cobre.
E eu vejo que na Lina não é dessa forma. As pessoas realmente estão ali tentando fazer, né? Então, por isso que eu digo assim, não tem muito o que eu, enquanto tutor, fazer, porque quando a gente é mais velho, a gente fica muito numa função de cobrança, né? Pô, vamos fazer não sei o quê, mas Lara e Vanessa fazem isso muito bem, né? Fazem com que o grupo continue andando. Então, realmente eu fico numa questão mais administrativa, né? Que apoio que eu posso dar, o que eu posso fazer. Então, os méritos são realmente da equipe, né? Não é o tutor que está lá fazendo alguma coisa, né? São eles que têm as ideias, são eles que fazem as ideias acontecerem, que se ajudam mutuamente, né? Que resolvem os problemas. Geralmente não chega nada para eu resolver de problemas, porque já foi resolvido. E essa visão de que tu tem quem já passou como um suporte, isso facilita muito. Porque, vamos dizer, Lara aí caiu de paraquedas, ela agora vai ser a presidente. Tá aí, ela já foi presidente de alguma vez na vida de alguma coisa? Não sei, da turma do bairro, talvez, né? Mas vamos supor que, sei lá, não tinha grêmio estudantil no colégio. A pessoa cai de paraquedas. O que eu tenho que fazer? Como é que eu faço uma gerência? Como é que eu organizo isso? Como é que eu cobro as pessoas? Como é que eu faço um relatório? Como é que eu dou a devolutiva para as pessoas? Então, quando tu cai de paraquedas sem ninguém, é muito complicado. E como tu tem as pessoas que já passaram como suporte, tu consegue desenvolver um trabalho em continuidade, né? Então, óbvio, existe mérito de Lara, Vanessa, as pessoas que estão aqui agora, só que esse mérito ele é uma construção, né? Desde lá 2015, né? Com Dandara, que tu vai acumulando essa capacitação, essa formação e passando esse bastão adiante. Então, tu não tem que cada gestão reinventar a roda, né? Então, a gente vê os frutos disso. Eles conseguem fazer mais coisas do que as equipes em 2015 conseguiam fazer. Porque em 2015 caímos de paraquedas, estamos fazendo do nada. 2024, 2025, são 10 anos acumulados. A gente já tem uma ideia do que dá certo e o que dá errado, né? Se não está funcionando, como é que a gente vai resolver? É diferente quando tu está começando, né? E exatamente porque não tem essa quebra. Então, eu imagino que se vocês hoje precisassem de alguma coisa, precisassem entrar em contato com a Dandara, que estava aqui em 2015, ela se prestaria a ajudar. É meio que aquela coisa, filme dos Estados Unidos de fraternidade, né? O senador fulano de tal foi da nossa fraternidade, vamos ligar para ele e pedir ajuda, né? Mas a gente não tem isso na universidade. Quando a gente pensa em turmas, né? A turma, sei lá, Biotecnologia 2024, ela não vai entrar em contato com a Biotecnologia 2023, na maioria dos casos, né? Às vezes, por exemplo, eu sei, acho que Bruno Bastos fez isso, que é o coordenador de biotecnologia, a gente fez na biologia também, que foi criar o grupo do WhatsApp dos formados. Então, ali tu tem uma certa interação, mas não é o mesmo nível de interação que tu vai ter aqui com quem passou. Porque a pessoa entende que aquilo é dela, né? Pô, eu ajudei a construir. Então, se vocês precisarem de ajuda, eu suponho, né, mas a gente vê isso, que as pessoas se disponibilizam. E é uma experiência que tu não vai ter em outras coisas da universidade, na maioria dos casos. Mesmo que esteja num projeto de extensão, num projeto de pesquisa, tu não tem essa lógica de continuidade, porque os projetos acabam, né? As pessoas se formam, vão embora, devo esquecer. Tu não tem essa lógica de ter um apoio dos que já vieram antes. Às vezes tu tem lá, sei lá, o doutorando que está ensinando o IC, mas não é a mesma experiência, né? Então, eu vejo um trabalho muito mais do que a gente pensar assim da disputa, né, da briga pela regulamentação e da próprio retorno à sociedade do que a gente faz aqui, mas eu vejo um trabalho de formação de profissionais que tu não tem em outras experiências. Não que as outras não sejam relevantes, é importante tu fazer pesquisa, participar do projeto de extensão, tu estar nas aulas, mas te dá uma formação que não vai ter nos outros locais. E é o reflexo do sucesso que a equipe tem tido agora, que eu espero que continue tendo, né? Não sei o que vocês fazem na seleção, mas vocês selecionam pessoas que querem trabalhar. Então, isso tem sido fantástico. Vamos dizer que vinha a parte teórica e eu vou com a parte prática, com as experiências. Sou um ótimo teórico, não sei fazer nada. Ah, tá bom. Ele foi humilde quando ele disse que ele só fica de suporte, porque o suporte é muito válido e ele está sempre ali. Ah, está precisando de alguma coisa? Ah, fica me lembrando de tal etapa, porque eu sei que preciso fazer e posso esquecer.
E essa união aí, vamos dizer, teve alguns lineiros que eles iam se desligar no início do ano, devido ao fato de estar no final do curso, perdão. E então eles já estavam se desligando de algumas atividades, inclusive a Lina. Só que, devido ao fato de eu e Vanessa ser a primeira vez fazendo uma gestão de várias pessoas, eles ficaram até esse ano, ou então até metade do ano, para que pudesse dar esse suporte. Jamile, Mari, Gabriel, Natália, foram esses que já estavam se desligando, mas que quiseram ficar para que a gente pudesse ter esse apoio. Com relação, como eu disse, eu vou falar tudo que Vim falou, só que do ponto de vista da parte prática. Como eu disse, o crescimento que eu tive durante o decorrer da Lina, não somente na escrita, de tornar o que eu escrevia um pouco mais jovial e acessível, mas também como essa parte de... Eu já tinha um quê ali de curiosidade, de liderança, proatividade, só que foi na Lina que eu obtive um respaldo ainda maior, e foi quando eu recebi a notícia que não era regulamentado, mas as pessoas do curso e da Lina em si foi que estavam lá para, calma, não precisa de desespero, tem essa e essa vertente. Tanto, eu vou citar vários quadros aqui, que é o guia acadêmico e o guia regional, que eles visam, após a minha formatura, o que eu posso fazer? Então, isso dá uma sensação de segurança muito maior. Sou eternamente grata ao que a Lina me proporcionou, não só nesse desenvolvimento acadêmico profissional, mas também com as relações e ligações que eu tive no decorrer desse período que eu estive durante a instância. E aí é isso. Eu até me emocionei. Eu saiu de escrever Vossa Mercê para escrever DC. Foi essa a modernização dela. E basicamente, em suma, é isso. Aí, ó, em suma já, ó. Ó, eu queria começar falando que o projeto de extensão Agregando Conhecimento em todo o tempo agradece aos participantes aqui, aos convidados. Queria agradecer também à UFBA, né, que disponibilizou esse espaço aqui. Agradecer também ao técnico do audiovisual, Robson, por organizar aqui o espaço para a gente poder estar gravando. Ao Gabriel Legário, que está aqui nos bastidores. A toda a equipe do Agregando. A professora Eleni, que é professora de Química Analítica aqui, professora de Química Geral também. Ela é a coordenadora do projeto, ela que fundou o projeto. Me deu a oportunidade de estar podendo fazer parte do Agregando Podcast, que é uma parte do projeto de extensão. A gente tem outras vertentes também do projeto. Agradecer a você que está nos vendo. E também, não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, então vou desejar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E queria convidar você também para os próximos episódios também. E até breve, pessoal. Tchau, tchau.